Deus querido, obrigada por esta oportunidade grandiosa. Pedimos perdão das nossas falhas e pecados, erros. Peço que passe o teu sangue sobre nós. Nossas mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Que sejamos lavados agora com teu sangue, purificados. Que a tua proteção esteja sobre nós e que possamos produzir frutos através do ensinamento da tua palavra. Nos cubra com teu sangue, nos perdoa. Nos ajuda a te agradar, a chegar mais perto do Senhor. Eu repreendo todas as obras do inferno, armadas, preparadas contra nós. Inveja, olho gordo, maldade, pragas, todas as arquitetações malignas, eu repreendo agora em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Passa do teu sangue sobre nós. Cubra-nos com teu sangue. Que a tua proteção esteja sobre cada um, meu Deus. Nos ajuda a crescer e a avançar. Que esta reunião nos ajude a entender e a compreender o que o Senhor espera de cada um de nós. Que ela venha de forma revelada e que nenhum de nós saímos daqui da mesma maneira, mas que todos saiam diferentes, mais crescidos, maduros, prontos para viver coisas grandiosas no Senhor. Muito obrigada por tudo, eu te agradeço pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, por todas as coisas boas que tem feito por nós. Nós chamamos muito obrigada a Deus, amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2015. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Deixa eu ler para você, novamente, sobre integridade e consciência. Integridade, vamos juntos? Qualidade do que é íntegro. Inteireza moral. Retidão. Honestidade. Imparcialidade. Inocência, que é aquela pureza interna que nós falamos semana passada. Consciência. Diga comigo, voz secreta da alma. Capacidade que o homem tem de conhecer valores e mandamentos morais e aplicá-los nas diferentes situações. Testemunho ou julgamento secreto da alma. Vamos, testemunho ou julgamento secreto da alma. Aprovando ou reprovando os nossos atos. Honradez, retidão, conhecimento, percepção imediata da própria experiência. Você tem de imediato uma percepção se aquela experiência está te levando para um bom caminho ou para um péssimo caminho. Capacidade de percepção em geral. A consciência é uma função do espírito. Esse corpo aqui, que um dia vai virar pó e cinza, não é nada. É uma casa. Dentro de nós, a alma e o espírito. A alma, ela só se preocupa com o que a gente quer, pensa e sente. Então, só uma preocupação. O que quero, o que penso, o que sinto. Eu quero, penso, sinto. Numa camada mais profunda está o espírito. E o espírito é que nos mantém ligados a Deus. E através do espírito, ligado a Deus, é que nós temos essa consciência despertada. Bom, diga comigo, a consciência é a minha melhor amiga.
Nós vamos cometer muitos erros ainda na vida. Mas uma coisa eu vou te desafiar a prometer hoje: a nunca comprometer a sua integridade. Você tem fé para isso? Então levante a sua mão direita e diga: eu prometo ao meu Deus, pela minha fé, nunca comprometer a minha integridade. Espero que saiba o que está fazendo. Você pode perder todos os amigos, todas as pessoas, mas você tem que ter dentro de você um entendimento. Eu posso perder tudo aqui fora, por manter a minha integridade. Mas eu sei que ainda terei uma boa amiga aqui dentro. Que amiga é essa? A minha consciência. A sua consciência é a sua melhor amiga. De novo, a minha consciência é a minha melhor amiga. A sua consciência é a sua melhor amiga. Quando nós nascemos de novo, infelizmente algumas pessoas estão na igreja. Elas até estão como nascidas de novo, mas até hoje elas não ativaram a consciência delas. Aliás, elas ativam e desativam. Elas fazem como elas querem. Quando uma pessoa não nasce de novo, a consciência dela está como que em coma. Ela não está totalmente morta, mas ela está em coma. E quando ela nasce de novo, através do Espírito Santo, ele começa a despertar essa consciência em nós. Através do Espírito Santo, através da sua palavra. Eu estou me fazendo entender? Essa consciência vai sendo despertada. E essa consciência pode, aliás, eu poderia dizer assim, o quanto evitaríamos de problemas se nós ouvíssemos a voz da nossa consciência, respeitássemos e estudássemos a nossa consciência. Se você ouvisse sempre a voz da sua consciência, respeitasse a voz da consciência e estudasse a sua consciência, você evitaria muitos danos à sua vida. Eu evitaria, todos nós. Eu fico pensando se todas as vezes que nós ouvimos a nossa consciência dizendo, não, se afaste disso, pare com isso. Quantos problemas teríamos evitado? Se ouvíssemos sempre a voz da nossa consciência. Quanto não mudaríamos, quanto não estaríamos produzindo frutos, quanto mais além estaríamos. Mas muitas pessoas estão no mesmo lugar. E não é falta delas ouvirem, porque a consciência é uma função do espírito. É como, eu posso trocar e dizer, se você ouvisse o seu espírito, que está ligado a Deus. A consciência é aquela voz secreta. Está lá, ninguém pode ouvir, ninguém pode saber, mas você sabe. Quando você dá um passo, aquilo te incomoda. Quando você nasce de novo e decide ativar a sua consciência. Ouvindo a palavra e obedecendo. Eu fico impressionada com as coisas que eu me lembro lá de trás, do início da minha fé. Até hoje eu penso, gente, como eu não sentia, como eu não percebia
E eu não percebia mesmo. Porque a minha consciência estava sendo despertada através do Espírito Santo. E hoje eu jamais faria coisas que para mim não tinha problema lá atrás. Isso, ao longo da caminhada, quantas coisas que você pode dizer que até o ano passado não te incomodava, mas hoje incomoda. Você pode dizer isso? Tem alguém que até o ano passado, vamos falar do ano passado, tem alguém que pode dizer, até o ano passado algumas coisas não me incomodavam e agora me incomoda? E se eu perguntasse, algumas coisas que até o mês passado, há 30 dias atrás, não me incomodava, mas agora me incomoda. São sinceras essas pessoas. Por quê? Porque agora a sua consciência tem sido ativada e trabalhada e despertada através do Espírito Santo. E você já não pode mais conviver com os mesmos atos de antes. Você perde a paz, você perde a alegria, você perde a força e você diz não. Às vezes você está botando o seu pezinho, a sua consciência, que é uma função do Espírito. Então, o seu Espírito diz, não. E você, agora, é obediente. Então, você volta porque você quer paz. Bom, mas eu não posso prosseguir nesse assunto sem também colocar aqui um adendo. Para as pessoas que têm uma consciência superativa, aquela consciência ou a consciência culpada. Você não pode permitir que o diabo estrague com a sua vida, vivendo sempre assim, se sentindo culpado. E algumas pessoas, qualquer coisa, elas já estão se sentindo culpadas. Porque muitas têm uma consciência fraca, elas ainda não conseguem discernir as coisas em Deus, elas carregam muito legalismo, muita acusação, tem a ver também com a criação, talvez, que sofreram, às vezes elas foram muito oprimidas, e aí nós temos que dar uma estudada nisso também, para não deixar o diabo fazer isso com a gente, porque tem algumas coisas, às vezes, quando estávamos felizes, éramos reprimidos, então, agora você não consegue se sentir feliz, se divertir, sem sentir culpa. Se você não tiver o tempo todo fazendo algo e tal, você não se sente bem. Aliás, algumas pessoas são assim, elas não se sentem bem se elas não se sentirem mal. Eu já falei isso bastante aqui. Se elas se sentem mal, elas se sentem bem. Isso é demoníaco. Você pode saber muito bem quando uma coisa é de Deus, uma coisa é do diabo. Por exemplo, se você está fofocando e sente culpa, você sabe que isso é de Deus. É a sua consciência, essa função do Espírito que está te alertando, isso está errado. Se você está mentindo e você sente aquela pressão, aquela falta de paz, você sabe que isso vem de Deus. Mas se você está confiando, está descansando, está se divertindo, não há nada de pecado nisso, está tudo bem, e você sente culpa, você sabe que isso não vem de Deus, vem do capeta. Então, é tranquilo você descobrir quando uma coisa provém de Deus, uma coisa provém do diabo. É uma acusação do diabo para tirar a sua alegria, para você estragar com a sua vida, para você não desfrutar da sua vida, para você não viver a sua vida. Quantas pessoas que não conseguem confiar, descansar em Deus, que elas logo se sentem culpadas. Se elas descansarem um pouco mais, se elas se divertirem, e aquele dia estavam muito felizes e tal, elas se sentem culpadas. Isso é demoníaco. Tem tantas passagens na Bíblia, que o Senhor permitiu, uma hora eu vou fazer, e trazer para você só sobre desfrutar, viver a sua vida.
um dia de cada vez, e viver a sua vida. Não estar bem só quando está vivendo um evento, algo. Não. Então, eu preciso fazer esse adendo, você está atento para não deixar o diabo fazer isso com você. Se você está fofocando, se você está fazendo coisas que a Bíblia condena, está julgando, e etc., e sente culpa, aí você sabe que isso é de Deus, é a sua consciência te alertando. Mas se você está confiando em Deus, está vivendo a sua vida, você mente, você sente aquele incômodo lá dentro, naturalmente, se você tem o Espírito Santo na sua vida, isso não vai funcionar. Está certo? Mas se você fala a verdade para uma pessoa, e de repente vem aquela culpa, e aquele monte de pensamento, será que eu fiz bem? Não, se você falou a verdade é que liberta. Então, essa culpa não provém de Deus. Compreende? Então, isso é muito sério, desde o começo que estamos falando. Você não deixar o mal controlar você através desse espírito, mas entender que a sua consciência é a sua melhor amiga. Você pode perder tudo, mas você não, ainda assim, ficará com a sua melhor amiga, por manter a sua integridade. Nós temos que ter isso na mente acima de tudo. Aconteça o que for. Seja lá o que for. Eu jamais vou comprometer a minha integridade. Se você tiver isso na sua mente, a possibilidade de você ir além, com avanços contínuos, é total. Não há o que possa impedir o seu progresso. Porque a maioria das pessoas fracassaram na vida, porque elas não ouviram a sua consciência, que é a sua melhor amiga, e comprometeram a integridade. E toda vez que você compromete a sua integridade, você está cavando um buraco tão fundo que talvez nem consiga sair de lá. Isso tem sido um grande problema no mundo, no meio cristão, infelizmente, que não deveria ser, porque integridade deveria ser o carro-chefe. Todo cristão deveria ser ensinado desde o seu primeiro dia que ele precisa andar em integridade. Mas as pessoas até leem e pregam sobre Abraão a frase de Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença, segundo a minha vontade, seja íntegro, ande em integridade. Mas elas mesmas, elas nem prestam atenção na palavra íntegro. Seja íntegro. Elas não prestam atenção que no capítulo anterior ele havia cometido um erro grave, ele não foi íntegro. Elas não prestam atenção que de um capítulo, de um para o outro, a diferença é de 14 anos. Elas não levam a sério algumas coisas, vamos pregar sobre o Deus que pode fazer, e mandar o filho, e fazer isso e aquilo. A verdade é que algumas pessoas, elas gastam tanto tempo buscando o que elas querem, que elas não param para buscar saber o que Deus quer delas, e o que Deus quer para elas. Elas pedem tantas coisas, elas pedem, e nem sequer têm certeza da salvação. Nem sequer pensam nisso. É como se o Senhor fosse o Papai Noel celestial,
Eu só tenho que pedir e Ele vai dar o que eu quero, sem nenhuma exigência. Não, nós precisamos entender que o cristianismo é algo muito mais profundo do que essa coisinha rasa. Ele nos manda pedir, você não tem porque não pede, etc, etc, mas nós não podemos ficar só com uma coisa. Nós precisamos entender o todo. Não pegar uma coisa fora de contexto. Não pegar uma coisa fora de contexto. Eu tenho que entender que a palavra de Deus tem toda uma linha. Você me obedece e eu te abençoo. Você segue no caminho que eu te mandei seguir e você vai chegar num bom lugar. Você se aproxima de mim, eu me aproximo de você. Você faz o que eu estou mandando você fazer e você terá tudo de mim, dentro da minha vontade, daquilo que eu sei que vai ser bom para você, porque aquilo que não vai ser bom para você eu não vou te dar. Eu não vou fazer. Isso vai te prejudicar, eu não vou fazer na sua vida. Se isso vai roubar algo grande de você, eu não vou te dar. Porque às vezes uma coisa que para você é a solução de tudo, pode ser a ruína. E uma porta que você arromba hoje, se Deus fechou, ela até pode ser aberta, nem toda porta. Tem porta que Deus fecha mesmo, não é para ser aberta, mas tem porta que Deus fecha por um tempo e Ele abre depois. Mas se você arromba aquela porta, você pega um problema para a sua vida. Então vamos lá. Paulo disse em Atos 24:16, por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Atos 23:1, Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus e com toda boa consciência até o dia de hoje. Então eu volto aqui para o 24:16. Eu procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Eu não vou comprometer a minha integridade diante de Deus nem diante dos homens. Cântico dos Cânticos 2:15. Apanhem para nós as raposas. As raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Por que eu li essa aqui? Porque a maioria dos problemas que nós temos hoje foram causados por coisas pequenas. E as coisas que estão nos roubando hoje são coisas pequenas. São aquelas coisas que as pessoas ignoram e que elas acham que não é o problema. Não, esse não é o problema. Não, aquilo não é. Mas Paulo era um homem muito consciente e ele disse, eu procuro me conservar atento, porque eu quero a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ele olhou para o Sinédrio e disse assim, ó, tenho cumprido o meu dever com Deus e com toda boa consciência até o dia de hoje. Vocês podem, essa sensação na vida ninguém rouba de nós. Não existe sensação mais gostosa, sentimento mais maravilhoso do que a da boa consciência. Do que você olhar e dizer assim, estão falando isso, estão fazendo isso, estão me acusando disso, mas eu sei, a minha consciência está limpa. Consciência limpa, boa consciência. Não existe sentimento mais maravilhoso, porque esse te leva à paz.
E as coisas, a maioria das coisas que tem roubado a nossa paz e nos metido em encrenca são aquelas coisas que você acha que são tão pequenas que elas podem passar, mas elas não podem, porque são as raposinhas que destroem a vinha. Não, elas não podem. Muitas pessoas hoje estão perguntando: Deus, então eu faço essa oração, mostre-me, Deus, onde eu estou errando, o que está impedindo as minhas vitórias. Ó Deus, me mostra, me mostra. E o Senhor vem e diz: as pequenas coisas. Aquelas pequenas que você acha que não é nada, mas que a sua consciência já tem te alertado, ela é a sua melhor amiga, mas você tem ignorado a voz da sua consciência, que é uma função do Espírito. Deus, eu já parei com isso, eu já não bebo mais, eu não vou mais nas festas, eu já não estou mais fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Mas algumas pessoas, elas são capazes de vender tudo o que elas têm, dizem: eu vou ser um missionário na África, eu vou vender tudo que eu tenho e vou fazer essa oferta monumental. Mas elas são incapazes de perdoar uma ofensa, de quebrar uma barreira, de pedir perdão para alguém, de mudar um mau hábito. Deus, oh Deus, porque o Senhor não está fazendo tudo? Deus, eu quero saber isso e aquilo. As pequenas coisas estão te impedindo de ir além. Essas raposinhas que você tem ignorado, mas a sua consciência te alerta, mas você não está prestando atenção mais na sua consciência, porque você quer se convencer que não é bem assim, mas ela está lá dizendo: sim, sim, eu estou te ajudando, eu sou sua amiga, eu estou lhe dando uma direção, mas eu estou dizendo que isso não é bom para você. Toda vez que você faz, você não tem paz, mas você está insistindo. Podemos seguir? Estamos entendendo? Paulo disse: eu procuro manter a minha consciência limpa, diante de Deus e diante dos homens. Eu não vou comprometer a minha integridade. Vocês podem me prender, vocês podem me acusar, mas eu tenho a consciência limpa, que eu tenho sido íntegro em tudo que eu tenho feito. Será que todos podem dizer isso? Eu tenho sido íntegro? Será que não tem alguma raposinha que você deixou passar? Você vedou as entradas para as raposas grandes, mas você deixou entradas pequenininhas, que para você não é problema. Não, não tem problema. Você não está dando crédito para as raposinhas. E elas estão entrando, e elas entram sutilmente, mas elas fazem um estrago. Essas pequenas coisas, que eu não sei o que é, mas você deve detectar na sua vida. Aquelas pequenas coisas que você deixa passar, aquelas pequenas coisas que você tem ignorado, que você passa por cima, que você está sempre deixando para amanhã. Não, eu vou mudar, não, eu vou melhorar isso aqui, não, eu vou consertar isso aqui, não, eu vou acertar esse negócio aqui. E você está deixando passar. Mas a consciência, que é uma função do Espírito, que é a sua melhor amiga, vem te alertando. E quantas vezes você está sem paz, está sem força, até sem alegria, e você pergunta: por quê, por quê, por quê? E a sua consciência te alerta, você tenta buscar, às vezes na hora você não lembra, e você dá uma vasculhada, de repente, você chega lá naquele ponto. É isso. Bom, mas a minha carne ainda não está preparada, não é? Mas a sua carne tem que morrer. E a única maneira
de você, ainda em Colossenses fala, mate tudo que te leva a pecar. Mate. Você vai falar para mim, bicho, está escrito mate, tem que matar, está escrito tem que matar. E a única maneira de você matar uma coisa é parar de alimentar aquilo. Enquanto você não para de alimentar um sentimento, um pensamento, um comportamento, enquanto você continuar nutrindo aquilo, aquilo vai continuar vivo, mais vivo do que nunca. Você precisa matar, como está escrito lá em Colossenses, mate. Acho que Colossenses 3, se não me falha a memória. Mate. Mata as coisas que estão te levando a pecar contra Deus e te afastando de coisas grandiosas em Deus. Olha aqui. Jó disse assim, ó, quantos são capazes de falar uma coisa dessa? Jó 27:6. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. Vamos juntos? A minha consciência não me repreenderá. Uau! Que segurança! Eu sou íntegro. A minha consciência não vai me repreender. Porque a nossa consciência nos repreende. E essa repreensão é que nos livra de encrencas. Porque muitos estão encrencados hoje, porque quando foram repreendidos pela consciência, não ouviram. Quantas pessoas, a gente não pode ignorar as coisas pequenas, mas a Bíblia manda, já é uma outra coisa. Respeitar os pequenos começos. Quem governa sobre pequenas coisas, governará sobre as grandes, diz a Bíblia. Você vai dizer, onde, bispa? Foste fiel no pouco, no muito te coloco. Toda pessoa que é fiel, que governa o pouco com com temor, com fidelidade, ele mostra a Deus que Deus pode colocá-lo no muito. O Jó, esse homem que perdeu tudo, e ele deixou bem claro, manterei, eu perdi filho, eu perdi dinheiro, eu perdi amigos, eu perdi credibilidade, mas eu vou manter minha retidão e nunca deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não vai me repreender. Sabe quem são as pessoas que Deus pode promover? São aquelas que estão lá há 20 anos, esperando por algo, ainda não conseguiu, mas tem se mantido fiel, e ainda é capaz de amar a Deus e dizer, nunca te deixarei, Senhor, eu confio. Essas são as pessoas que Deus promove. São as pessoas que não o abandonam por causa das circunstâncias. Por que Deus chegou para Pedro e disse 3 vezes, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu amo, então cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo, então cuide das minhas ovelhas. Eu tenho tudo isso aqui, mas eu não vou ler, porque eu tenho tanta coisa para ler para você ainda sobre isso aqui. Pedro, você me ama? Oh, Senhor, eu te amo. Mas peraí, já estou ficando chateado. É a terceira vez que o Senhor me faz a mesma pergunta. Então, cuide das minhas ovelhas. Deus está dizendo para o Pedro, Pedro, é o seguinte, tira o foco de você, põe o foco no propósito da sua vida. Tira o foco de tudo. Sabe o que eu venho descobrindo? Que às vezes é necessário a gente deixar alguns sonhos, precisam morrer para Deus, para eles serem revividos pelo próprio Deus. Porque às vezes
Deus está nos testando exatamente naquilo. Será que você é capaz de tirar o foco de você e colocar em mim? Vem cá, você me ama. Todo mundo diz assim: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, te amo, te amo, te amo, te amo, eu amo a Deus, Deus é tudo a minha vida. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Se me amardes, vocês vão me obedecer. Basta uma coisa não dar certo, cadê aquele amor todo? Pedro, você me ama? Sim, eu amo, Senhor. Bom, então, faça o que eu estou mandando você fazer. E tem uma coisa, Pedro, quando você era novo, você ia para onde você queria. Esse novo não tem a ver com idade, tem a ver com espiritualidade. Quando você era um novinho na fé, você fazia o que você queria. Mas agora vem dias em que você, agora velho, quer dizer, maduro na fé, com uma consciência aumentada, você vai ter que fazer e ser levado para onde você não quer. Quando nós entendemos o que Deus quer de nós, já não interessa, não importa mais o que você quer, mas sim o que Deus quer. Cláudio, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Bom, e se eu não te der isso? Eu estou esperando coisas em Deus para o meu ministério, para o meu chamado. E se eu não te der isso? O que me responde, Cléo? Você me ama? Uma pessoa está há 20 anos esperando algo, trabalhando por algo, brigando por algo, e de repente aquele algo não chega. E ela ainda permanece fiel, comprometida com Deus, não compromete a sua integridade, e continua amando a Deus e não desiste dele. Por quê? Porque agora ela tem uma relação com Deus e não com o que Ele pode fazer. Ela entende que Ele pode fazer qualquer coisa, mas se Ele está testando ela e cavando tão fundo, é porque Ele pretende levantar algo muito grande em cima disso. E ela confia em Deus. Está tendo sentido? A tosse não atrapalhou nada. Manterei a minha retidão e nunca deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. E ele falou quando ele não tinha nada e ele ainda não tinha sofrido nenhuma restauração. Mas a minha consciência não me repreenderá. Porque mesmo assim eu não vou comprometer a minha integridade. Eu estou leproso da cabeça aos pés, eu não tenho apoio de ninguém, eu não tenho mais nada do que eu tinha, mas eu não vou comprometer a minha integridade. A minha consciência, a minha amiga, mas ainda que ela quisesse me repreender, ela não vai conseguir, porque não haverá nada que ela possa encontrar para me repreender. Romanos 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Eu falo a verdade, Paulo estava dizendo, e eu não minto, e a minha consciência confirma no Espírito Santo que o que eu estou falando é verdade. Romanos 13:5, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Eu amo isso aqui. Lembra que eu falei um pouco com você esses dias? Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Você deve fazer o que é certo. Se
se submeter a uma autoridade, fazer aquilo que é certo em Deus, não apenas porque você pode ter uma perda e isso, aquilo, mas por causa da sua consciência, porque a consciência é uma função do Espírito, e se o Espírito está te alertando para algo, é que ele está te ajudando a não cometer um erro que vai te impedir a viver vitórias. Aí está as intenções certas, as intenções erradas. Eu não vou fazer só porque eu vou ser punido, mas porque a minha consciência diz que eu não devo fazer, eu sou íntegro. E uma pessoa íntegra, a sua consciência vai alertar: ei, isso está errado. Primeira Coríntios 4:4, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me justifica. Eu amo isso aqui também. Porque embora a minha consciência não me acuse, eu não vou ficar me justificando e nem me preocupando com o que você está pensando, porque quem me julga é Deus. Então, se Ele encontrar justiça em mim, amém, senão Ele tratará comigo. 2 Coríntios 1:12, este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho. A nossa consciência dá testemunho de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Ele disse: esse é o nosso orgulho, que a nossa consciência dá testemunho de que nós temos trabalhado da melhor maneira para fazer o melhor trabalho com vocês. Eu gosto disso porque a minha consciência que importa. Se alguém disser que eu estou fazendo, a minha consciência diz que estou fazendo, então tudo bem. A nossa consciência dá testemunho de que nós estamos fazendo o melhor por vocês. Mas algumas pessoas não se preocupam em ouvir a voz da consciência, não respeitam a voz da consciência, não estudam a consciência. Porque elas desativam a consciência e ativam quando é conveniente. Porque elas não estão dando importância para a voz de Deus, porque a consciência é uma função do Espírito. E o nosso Espírito é que nos liga a Deus. A nossa alma não. A nossa alma diz só: eu quero, eu sinto, eu penso. Eu estou sentindo, eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou pensando, eu estou triste, eu quero. A sua alma o tempo todo, ela é egoísta. Só importa o que ela quer, o que ela pensa, o que ela sente. A sua consciência não, ela te livra de encrencas, que é o seu espírito. 1 Timóteo 1,19, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. E por isso, o quê? Naufragaram na fé. Quando você rejeita a fé e a boa consciência, quando você para de crer e não ouve mais a voz da sua consciência, você vai naufragar na fé. Quantos que hoje estão em apuros, mas que um dia o Espírito Santo lá disse: não, fuja disso, saia disso, não. Mas a pessoa rejeitou. Ela rejeitou. Ela rejeitou. Totalmente. Por isso ela naufragou na fé. Em Timóteo, 1 Timóteo 3,9 diz: devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. 1 Timóteo 4,2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Este é o perigo que você não pode arriscar.
acontecer com você. Uma consciência cauterizada. E para você não viver com culpa e nem ter uma consciência cauterizada, você precisa de doses, muitas doses da palavra. Porque conhecendo a palavra, quando a gente conhece a palavra, nem a culpa terá poder sobre nós, e acusação e condenação, porque nós não recebemos mais nada em forma de condenação, mas em forma de convicção. E também não ignoramos a voz da consciência, porque assim, você está num erro, escute o que eu estou dizendo, se você já viveu isso, você sabe o que eu estou falando. Você dá um passo errado e assim, a voz da consciência avisa. Se sente mal. Você faz. Você faz de novo, ela te avisa de novo. Se sente mal, mas não tão mal como da primeira vez. Mau sinal. Você faz a terceira, como em Jó ainda fala. Ora Deus fala, de um jeito, de outro, de uma forma, de outra, embora o homem ignore. Não ouça. Deus fala. Ora de um jeito, ora de outro, embora você não esteja dando ouvidos. Aí, você faz de novo. Já você não percebe mais aquele incômodo tão forte como da outra vez. Da terceira, menos ainda. Da quarta, menos, de repente, você já não sente mais. Acabou os alertas, foi cauterizada a sua consciência. Por isso que você vê tanta gente com bizarrices por aí. Você acha que muitas pessoas, tudo bem, tem gente que não conhece a palavra, não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Mas, tem oportunidade, não tem desculpa. Quantas pessoas que por terem ignorado diversas vezes a palavra de Deus, a consciência cauterizou, hoje se tornaram pessoas hipócritas, mentirosas, falsas, vivem de aparência, para impressionar os outros, não respeitam nada, ignoram, a palavra bate e volta, entra por um ouvido e sai pelo outro, não afeta nada, não muda nada, não acontece nada. Não é falta da pessoa ver. A pessoa está ouvindo, não tem esse comportamento. Ela vai lá e faz. Para de lidar assim com os negócios. Ela vai lá e faz. Saia da imoralidade. Ela continua. É falta da palavra? É falta da voz, da consciência alertar? Não. Por que ela continua fazendo? Porque lá, no fundo, ainda que ela queira mostrar uma coisa aqui fora, é hipocrisia, é falsidade, ela tem uma consciência cauterizada, porque se ela tivesse uma consciência limpa, boa, sensível, ela não suportaria viver daquela maneira, fazendo aquilo que ela sabe que está errado. Está entendendo? Não dá. Você já ouviu, já aprendeu à luz da palavra que tipo de homem, de pai, de ser humano, de cristão que você deve ser? Que tipo de mulher, esposa, cristã, pessoa você deve ser? Que tipo de filho você deve ser? Que tipo de funcionário, patrão, e por aí vai. Mas você vai passando por cima. E muitas coisas que você ignorou, foram as raposinhas, as coisinhas que você está deixando passar, porque você fora, você é de Deus, você se apresenta como de Deus, mas está lá aquelas coisas que vêm acumulando. As pequenas coisas que tudo bem, pode passar, isso não é nada. Acho que Deus não está preocupado com essas coisas. Ele está assim, as raposinhas é que destroem a vinha. E a sua consciência alerta para as raposinhas, mas você, na carne, diz, Deus me compreende. Não, Deus não te compreende quando você peca contra Ele. Deus me entende. Não, Deus não entende quando você está pecando contra Ele. Não.
Ele não entende. Não adianta você querer passar por cima daquilo que é certo em Deus. Você quer uma vida gloriosa, Deus tem lhe prometido promoção, vida abençoada. Você quer ou não quer? Se você quer, vai ter que prestar atenção no que a voz da sua consciência, o que a sua consciência vem lhe alertando. E você não pode permitir uma tragédia dessa, a sua consciência ser cauterizada e nada mais importar. 2 Timóteo 1:3. Dou graças a Deus, a quem sirvo, com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Eu dou graças a Deus, Paulo falando, que eu sirvo a Deus com a consciência limpa, como os meus antepassados também fizeram. Será que todo mundo aqui pode dizer, eu sirvo a Deus, eu te dou graças porque eu te sirvo com uma consciência limpa? Hebreus 9:14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, Ele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Se você não se aproximar de Deus, através da palavra, a sua consciência não será purificada de atos que levam à morte. Então você vai continuar indo e praticando atos que levam à morte. Isso vai te afastar de Deus e do melhor de Deus. Vamos aqui ainda para Hebreus. Hebreus 10:22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Nenhuma consciência será purificada se você não se aproximar de Deus com um coração sincero, sem hipocrisia. Por favor, não adianta ter uma cara para a igreja, outra cara, uma cara para o altar, outra cara para outro lugar. Eu preciso ter essa mesma cara. Essa mesma cara. Você não pode aceitar ter uma cara para a igreja, uma cara para a sua casa, uma cara no trabalho. Não, você tem que ser o mesmo. Porque somente assim, com o coração sincero e com plena convicção de fé, é que você vai conseguir ter uma consciência limpa e não carregar nenhuma culpa na sua vida. E se manter em paz. Como uma pessoa que vive uma hipocrisia vai ter paz? Eu lhe pergunto, como é que uma pessoa que vive uma fé hipócrita, ela tem uma cara para a igreja, outra cara para outro lugar, aqui ela age de uma maneira, lá ela age de outra. Você acha que ela vai ter paz na vida dela? Ela não vai ter paz. Hebreus 13:18, orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. 1 Pedro 2,19, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Às vezes você foi injustiçado, mas é louvável. Você tem uma consciência limpa lá dentro. Você passa por uma aflição, é injusta, mas se é por amor a Cristo, você passa por aquilo. Se é por uma boa causa em Cristo, é louvável, tem galardão. 1 Pedro 3,16, contudo façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Contudo, façam tudo
façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. E deixa para lá os que falam besteiras a teu respeito. Em 1 Crônicas 29:17 diz: sei, o meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Diga integridade. Integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente com integridade de coração. Quer dizer, não foi com nenhuma intenção diferente. E agora vi com alegria, com alegria, com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Salmo 7:8, o Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor. Quem tem coragem de fazer essa oração? Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Pode me julgar. Me julga, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Salmos 25:21, a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Salmos 26:1, faze-me justiça, ó Senhor, pois tenho vivido com integridade. Olha a segurança do salmista. Senhor, faze-me justiça, pois eu tenho vivido com integridade e tenho confiado no Senhor sem vacilar. Salmos 26:11, mas eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Salmos 41:12, por causa da minha integridade me sustém, é por causa da minha integridade me sustém e me pões na tua presença para sempre. Salmos 84:11, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa, vamos juntos? Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmo 101:2, seguirei, vamos juntos? Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, e eu em minha casa viverei com coração íntegro. Provérbios 2:7, ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege, vamos juntos? Como um escudo protege quem anda com integridade. Diga de novo, integridade. Não comprometerei a minha integridade. Aconteça o que for, eu prometo, não comprometerei a minha integridade. Posso perder coisas, amigos, pessoas, relacionamentos, força, até poder, mas não comprometerei a minha integridade. Provérbios 10:9, quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. A integridade, Provérbios 11:3, a integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Provérbios 19:1, melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Provérbios 28:18, quem procede com integridade viverá seguro. Vamos de novo, quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente, cairá. Tito 2:7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Integridade e seriedade. Se Deus perguntar hoje para você, como perguntou a Pedro, fulano, você me ama? E dissesse para você, bom, estou tirando algo de você. Você ainda diria, Deus, vou permanecer, vou te amar e não te deixarei? Se Deus chega para você e pergunta,
fulano, fulana, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Eu não pretendo dar isso a você. Ainda vai me amar? Ainda vai me amar? Deus está esperando um coração transformado, que o ame totalmente, voltado totalmente para Ele. Deus quer cristãos que vivam com uma consciência limpa diante dEle, diante dos homens, e que não se importa com a opinião alheia, desde que a sua consciência esteja limpa, e que não se importa com as aflições, desde que a sua consciência esteja limpa, e que ama a Deus, está determinada a permanecer em Deus, independente de qualquer coisa. Sabe por que eu sou uma pessoa que Deus pode usar? Porque eu deixei Deus trabalhar comigo e tenho deixado. Se você não quer ser trabalhado por Deus, então nunca peça para Ele te usar. Se você é uma pessoa que quer ir muito alto, então precisa estar disposto a enterrar a sua carne, a crucificá-la. Enquanto você estiver aí dando muita importância para o que você quer, pensa, sente, é a sua alma, as suas emoções e os seus sentimentos que estão no controle, não a sua fé. Enquanto Deus não fizer parte da sua vida com prioridade absoluta, e eu lamento que um grande número de cristãos ainda não sabem e nem estão perto do que você está aprendendo. Porque algumas pessoas, elas são ensinadas a servir um Deus, ora passivo, ora exageradamente bravo, um Deus que não coloca limites, um Deus que você compra soluções. Elas vão à igreja para chorar, elas fazem coisas que não as levam para Deus, mas elas não são ensinadas a construir um relacionamento sério com Deus. E nós precisamos ter um relacionamento sério com Deus. Porque são essas pessoas que Ele vai promover. São as pessoas que decidiram amá-lo pelo que Ele é. E que estão atentos à voz da consciência, estudam até, respeitam. Quando a consciência diz não, é não. Que não comprometem a integridade por nada. Que receberam a consciência como a melhor amiga. Que valorizam o relacionamento que tem com Ele mais do que qualquer outra coisa. Deus está trabalhando isso em nós. E eu posso lhe garantir uma coisa, quando você não desiste e é perseverante, e decide se relacionar com Deus, e a fechar as brechas para as raposinhas que muitas vezes você está perguntando, por que minha vida está parada? Por que tudo está estagnado? Por que o que está requerendo de mim? Por que as coisas não estão avançando? E Deus vem e diz, as pequenas coisas. As raposinhas é que roubam, é que estragam com a vinha. Mas também Ele vem e pergunta, por que não me coloca lá? Por que isso e aquilo? Porque quem governa sobre as pequenas, governará sobre as grandes. Você até hoje não aprendeu a governar as pequenas. Como é que eu posso te colocar nas grandes? Você não valoriza os pequenos começos. Você não vive cada tempo. Você não quer passar pelos processos. Você corta eles no meio. E se eu não faço o que você quer, você para, esperneia. Você é imaturo ainda.
Eu estou te ensinando a ser um cristão maduro, para que eu possa te promover. Eu estou lhe ensinando a governar sobre as coisas pequenas, para que você possa aprender a governar as grandes, senão nunca governará as grandes. Se nós não respeitarmos os processos da vida da gente, jamais chegaremos ao nível que nós tanto desejamos. Eu desejo muito. E eu agradeço a Deus. Eu não agradeci antes. Eu não tinha maturidade anos atrás. Eu não tinha maturidade para agradecer a Deus por alguns processos. E hoje, quando eu olho e penso assim, quando eu vejo cada bizarrice por aí, cada coisa, eu jamais me coloco numa posição de superioridade e diria, tudo bem, tem algumas coisas que eu não faria de jeito nenhum, mas jamais diria, isso aqui eu não faria. A Bíblia está cheia de gente que disse, isso eu nunca faria. Quem pode nos defender de nós mesmos é Deus. Então, quanto mais tempo sou trabalhada por Deus, a possibilidade de eu fazer uma besteira aí para frente é menor. Porque quando você paga caro por uma coisa, aquilo te custou caro, sangue, suor, lágrimas, vida. Você não deixa escorregar assim. Quando você entende de verdade o que significa uma vida com Deus, você não olha para o lado e faz uma besteira com a sua vida. Muitas pessoas vivem fazendo isso porque elas até hoje não entenderam. Elas vieram para Cristo e no oba-oba, era eu quero essa cura, eu quero esse milagre, eu não estou dizendo que você não tenha que querer, eu vim para Cristo assim. Esse foi a maneira que Deus me chamou a atenção. Mas eu poderia estar lá até hoje, com 1000 outros problemas. Eu tinha um testemunho, mas com 1000 outros problemas, sem solução. Se eu não tivesse progredido em Deus. Então, cada dia que passa, eu poderia ter recebido aquele milagre, mas quantas situações eu tive que enfrentar ao longo da vida, e graças a Deus que eu entendi, que não basta conquistar, tem que manter, estabelecer. E estabelecer é mais difícil. E se você não for uma pessoa íntegra, e eu vou dizer uma coisa para você, principalmente para aquelas pessoas que já foram longe e agora caíram, e tem que recomeçar, está lutando para se levantar, não adianta. É assim, quando você é um bebê, na fé, tem algumas tolerâncias. Deus tem tolerância com você. Quando você chega, como disse o Senhor para o Pedro, está até aqui, ó, no 18, João 21, vou até ler isso para você. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde você queria. Quando você era um bebê na fé, quero alertar os bebezinhos, quando você é um bebê na fé, você vai lá, Deus tem tolerância e tal, você faz as suas pirracinhas, suas gracinhas, Deus vai tendo, porque você é um bebê. Hoje o Mu ainda falava uma coisa para mim, da Maria, que eu achei até graça. A Maclete é um doce, uma calma, uma beleza, tal. Só que às vezes ela tem umas reaçõezinhas que ele disse, agora ela é pequenininha. Eu não estou fazendo nada, mas vou tirar isso se isso persistir ao longo do tempo. Quando tomar mais uma idade, se persistir, eu vou tirar. Quer dizer, agora ela vai fazer 60 dias, mas quando ela tiver 1 ano, 2 anos, 3 anos, a história vai ser diferente. Algumas coisas não serão toleradas. Algumas coisas não serão toleradas. Algumas manhinhas. Do nada. Quê? Quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá a mão.
as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir? Inclusive, se você ler o 19, Jesus já estava falando sobre a sua morte. E uma morte de cruz, de uma maneira bem difícil. Que inclusive ele nem quis ser crucificado como Senhor. Mas como é que ele chegou nesse nível? Aqui ele ainda não tinha chegado. Ele estava caminhando, ele já estava caminhando para essa maturidade. Quando você era jovem espiritual, as coisas eram de uma maneira. Agora, quando você se torna uma pessoa mais velha espiritualmente, aí a coisa muda de figura. Você vai ter que fazer coisas que a sua carne não quer. Então, aquelas pessoas que já foram tão longe, de repente cai e tal, e agora, eu vou conseguir do mesmo jeito. Não, você não vai. Agora, ou você chega ou você chega. E para você que está começando agora, ame os processos, não corte nem no meio. Porque a melhor coisa é você viver a sua vida para conquistar e não passar a vida lutando para se levantar. Algumas pessoas têm passado a vida lutando para se levantar. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Que maravilha você ter progresso. Tem batalhas, mas está tendo progresso. Você está vivendo de acordo com a sua idade, não está tendo que voltar, já estava lá, produziu, foi e tal, agora, pá, caiu. Luta para se levantar, porque nunca cresceu em Deus, nunca aprendeu a ser um cristão maduro, nunca ouviu a voz da sua consciência. Sempre, ao invés de preservar a sua consciência, a sua integridade, você comprometeu a sua consciência, a sua integridade. Você sabe o que se fala, quando a gente fala comprometer a integridade, sabe o que significa se comprometer com algo errado? É descer um pouco abaixo do nível que você deveria. É você trocar algo muito grande por, imagina, moedinhas, algumas moedas, alguns centavos. É você trocar algo muito, muito grande por moedas, por algumas moedinhas, por alguns centavinhos. Porque toda vez que você compromete a sua integridade, ela é tão preciosa, tão grandiosa, e ela tem o poder de te levar para algo tão longe, tão alto, tão grande, que quando você compromete, você é como se você está descendo um nível abaixo, e trocando algo precioso por alguns centavos. Aquilo nunca vai te valer, nunca vai te preencher. E sabe o que vai acontecer depois? Arrependimento. Em alguns, em outros nem isso. E lamentável que não aconteça o arrependimento em muita gente, porque quero lembrar que sem arrependimento não há salvação. E é o Espírito Santo que desperta a nossa consciência para o arrependimento. E se você não dá atenção para isso, você nunca será salvo. Por favor. Se você perdeu alguma coisa dessa reunião, ouça-la depois. Não comprometa a sua integridade. Lembre-se, a sua consciência é a sua melhor amiga. Diga, minha consciência é a minha melhor amiga. Toda vez que ela falar com você, lembre-se que ela é uma função do Espírito. É o Espírito que está te alertando, não. A maioria hoje está com problemas. E quem está causando isso são as raposinhas. São aquelas coisinhas, aquelasinhas que você ignora, mas que Deus não ignora. Essas coisinhas estão roubando de muitas coisas grandes. Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque a mão no coração. Ore. Sem se lembrar de quem está do lado, atrás, na frente, só quem está em cima de você, que é o Todo-Poderoso. Acima de você. Ore. Para que você tenha sensibilidade.
Se você sente que a sua consciência foi cauterizada, eu não aceito isso. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz, meu Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Vamos, glória a Deus. Talvez você já comprometeu a sua integridade em algum momento da sua vida. Talvez você chegou depois na reunião e o início dessa reunião foi muito importante, você perdeu o início dela. Volte lá e ouça. Você não pode perder coisas grandes, abrir mão de coisas grandiosas, por causa de alguns centavos, algumas moedinhas, alguns centavos. Ore a Deus. Eu quero que as coisas me incomodem, Espírito Santo. Eu quero me sentir incomodado. Me avisa. Eu quero ser avisado de tudo. Quantas vezes eu fui livre, porque o Espírito Santo me avisou, eu ouvi a voz da minha consciência, mas quando eu não ouvi, eu me meti em problemas. Me avisa. Eu quero que as coisas me incomodem, sim. Em nome de Jesus. Vamos, fale com o Espírito Santo. Esse momento é seu, porque só você sabe o que acontece dentro de você. A consciência é sua. Você sabe o que está acontecendo aí. Ensinei você, não é viver com complexo de culpa. Isso não vem de Deus. Eu te ensinei muito bem a saber qual é a voz da sua consciência, ao que vem de Deus e a que vem do capeta. E você tem que ter prestado atenção nisso para você não ser roubado. Não retires de nós. Ter uma consciência limpa é um sentimento maravilhoso. Ter uma consciência limpa é um sentimento maravilhoso. Deixa eu lembrar, até vou depois mandar o Luquinha fazer essa frase. Ter uma consciência limpa é um sentimento maravilhoso. Sabe, quando eu olho para dentro de mim, eu preciso de paz. Eu sempre digo isso. Uma consciência limpa traz uma paz que nada nessa vida pode comprar. Nada. E eu escolho paz. Não vai ser tão fácil. Aleluia. Desculpa. Quais são as raposinhas? E viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Está na hora de você fechar essas entradas. Não deixe elas tomarem conta da situação. Eu quero ser, em nome de Jesus. Um homem segundo Lembre-se também, o coração às vezes de temos que Deus. morrer para os nossos sonhos antes de tê-los. Isso tem acontecido na minha vida. Deus tem me feito morrer para alguns sonhos antes de tê-los. Ele tem me levado a escolher por Ele. Coração de Deus, eu quero ser. Em nome de Quero Jesus. ser um homem segundo o coração. Às vezes de temos que Deus. morrer para nossos sonhos antes de tê-los. É quando você mostra para Deus que Ele é mais na sua vida, Ele é tudo para você.
Não há nada que importe mais na sua vida do que Ele. Aleluia. Uma consciência limpa é um sentimento maravilhoso. Paulo disse: eu tenho uma consciência limpa com Deus e com os homens. Você tem uma consciência limpa com Deus e com os homens. E se algo ainda pesa você, não tem porquê. Se você sente que lesou alguém, acerte isso com essa pessoa que feriu alguém, que traiu, peça perdão a ela e se livre dessa culpa, abençoe a vida dela e siga seu caminho. Confesse, pronto. Ah, bispo, o que vão dizer? O que vão dizer o quê? O que importa é ter uma consciência limpa diante de Deus. O que importa é o que os outros vão pensar? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem já não errou na vida? E os corajosos não são aqueles que mostram, tentam passar uma imagem hipócrita, mas aqueles que simplesmente se despojam de tudo e simplesmente olham e dizem: olha, me perdoa, eu pequei mesmo. Sabe aquele dia? Eu menti para você nisso. A verdade é essa, eu fiz isso mesmo e me arrependo. Hoje eu conheço Deus, naquela época, mas você não estava na igreja, mas eu não conhecia Deus como eu conheço hoje. Agora eu conheço a Deus como eu nunca conhecia antes. Agora eu conheço o verdadeiro Deus e eu não posso mais viver com isso na minha vida. Eu te roubei mesmo, eu te lesei, eu te traí, eu te enganei. Sim, eu fiz isso. Me arrependo, se eu pudesse voltar lá não faria, mas eu fiz. Então me perdoe, eu quero seguir meu caminho em paz, eu quero consciência limpa. Eu quero paz na minha vida. Isso é ser cristão. O resto é conversa fiada e hipocrisia. Fecha as portas para as raposinhas. E não se esqueça, sua consciência é sua melhor amiga. Eu estou repetindo isso porque não tem amigo melhor do que a consciência da gente. Ela fala a verdade e te alerta para situações que vão te meter em encrenca. Nós ainda vamos errar muito na nossa vida, mas eu levei você ao início dessa reunião fazer uma promessa diante de Deus, que nunca comprometerá a sua integridade, mesmo que isso te custe amigos, relacionamento, até patrimônio. Você não comprometerá a sua integridade, porque essa é a parte mais importante de nós, andar em integridade. Se você levou anos para aprender sobre isso, nunca é tarde. Não sei quantos anos você tem agora, mas você pode começar agora a andar em integridade. Você pode ter vivido uma vida inteira numa hipocrisia, ou fingindo, fingindo algo. Mas agora você pode escolher. Eu vou andar em integridade. E eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar. E eu vou passar pelo processo que eu tenho que passar. E eu sei que no tempo certo Deus me recompensará. Mas ainda que Ele chegasse para mim e dissesse: não vou fazer, que eu sei que é impossível, eu vou continuar comprometido com Ele. Eu vou amá-lo. Às vezes você vê pessoas depois de tanto tempo, as pessoas que Deus quer erguer são essas. Pessoas como José, que quando ele achou que uma melhora viria, estava ele caindo numa prisão. E ele ainda continua amando a Deus, respeitando a Deus e não comprometeu a sua integridade por nada. Uau! Eu vejo Daniel
chegando na Babilônia, todo aquele ambiente, podia ter mexido com ele podia ter sido corrompido de alguma maneira. Em nenhum momento ele comprometeu a sua integridade. E mesmo quando ele foi jogado na cova dos leões, ele ainda permaneceu crendo, amando, temendo a Deus. E os 3 jovens? Você quer jogar na fornalha, você quer matar, você mata, rei. Mas Deus pode livrar, mas se Ele não livrar, nós não vamos comprometer a nossa integridade nos curvando diante da sua imagem. Nós não vamos. Quando você não era cristão, não tinha nascido de novo, a sua consciência estava em coma. Não estava totalmente morta, mas estava em coma. Mas quando você veio para Cristo, o Espírito Santo começou a trabalhar com você e a despertar a sua consciência. E Ele vem despertando e despertando e despertando. E nessa reunião, não tem como alguém sair da mesma maneira que entrou. E eu agradeço a Deus por isso. E é essa minha batalha. Eu quero resistir. O que eu ensino a você é o que eu estou lutando para fazer na minha vida todo dia. A não comprometer a minha integridade, a manter a minha consciência limpa. E fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer. E esperar em Deus aquilo que Ele tem para mim. E não desanimar mesmo quando eu não vejo muita evolução. Porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. O Deus que se apresentou a Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença, segundo a minha vontade, seja íntegro. E depois disso, Ele fez todas as promessas. Ele começa dizendo assim: a sua parte é essa, a minha parte é essa. Então eu sei que se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. Pode ler lá no 17 que está isso. A sua parte é essa, a minha parte é essa. Então eu sei que se eu fizer a minha parte, Deus não vai falhar com a dele. Deus nunca falha. Ó Espírito Santo, eu agradeço demais por essa reunião. Agradeço por o Senhor ter me ajudado a fazê-la. Peço ao Senhor que aquilo que eu não pude dar, que o Senhor dê ao seu povo. Se algo interrompeu o entendimento, que o Senhor possa dar a cada um e dar a eles o desejo de voltar a ouvir essa reunião novamente. Peço um crescimento para todo mundo. Agradeço ao Senhor pelo privilégio de ter conseguido estar aqui. Agradeço pela alegria de ter conseguido realizar essa reunião e levar essa mensagem para os teus filhos. E ter essa certeza quando eu sair desse altar, que o Senhor fez uma obra gloriosa na vida de cada um. Eu sei que o Senhor fez. E eu sei que o Senhor vai continuar fazendo. Continue falando aos corações, meu Deus. E que todos tenham um progresso grandioso. Eu declaro vitória sobre cada um. E agradeço imensamente por todo o progresso que já obtemos aqui hoje. Nós te amamos muito. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, amém.